Oi, professor Judeu na área. E ainda falando sobre efeitos térmicos, né? Transferência de calor, temperatura, quente, frio, né? Fenômenos que acontecem, né, termicamente no nosso cotidiano. Temos aqui os diagramas de estado físico, né? Vamos conversar um pouquinho sobre diagrama de estado físico. De fato, às vezes a gente acaba falando de diagrama de fase, a gente vê vários livros falando de diagrama de fase, não sou totalmente a favor disso, porque fase, você pode confundir com a química, aquele lance de uma mistura homogênea, heterogênea, duas fases, sistema bifásico e tudo mais. Então vamos falar de estado físico. Temos 3 estados físicos que nos interessam: o sólido, o líquido e o gasoso. Qual a diferença entre eles? O sólido, você tem uma estrutura mais fechada, mais conectada, as partes conseguem se comunicar com muita facilidade e é um sistema mais frio naturalmente, na mesma pressão. O sistema líquido, você tem aí sistemas sólidos em forma de panelinha. Eu não consigo descrever da melhor forma. É simplesmente, se no sólido todo mundo se comunica bem, no líquido você tem panelinhas, você tem conjuntos de partículas que se comunicam bem, mas não todas entre si. E aí você faz aquele aglomerado esquisito chamado líquido. A entidade gasosa, você vai fazer panelinhas menores ainda, e você tem, né, as partículas cada vez mais longe uma das outras, é um sistema mais quente do que o líquido, e você tem 2 formas de estado gasoso: o vapor e o gás. O vapor é aquela entidade gasosa onde as partículas estão realmente longe, mas você pode reagrupá-los em líquido. Isso é vapor. O gás, as partículas já estão tão longe que você não consegue realmente reajustar no líquido. Isso daí você demanda muita pressão para fazer virar vapor e depois transformar em líquido. Okay? Esses são os 3 estados da matéria que nos interessam. Não conversaremos aqui sobre condensado de Bose, nem do plasma, tá? Vamos nos ater a essas 3. O diagrama de fase. Primeira coisa que você tem que ficar ligado: tem 2 tipos de substância. Você tem as substâncias normais ou comuns e você tem as anômalas. Você sabe qual é o exemplo principal de anômala, né? A água. A água é uma substância anômala termicamente falando. Então, o que vai acontecer aqui? Você tem o diagrama de fase de pressão por temperatura. Cuidado, não vai pensar em volume aqui. Então, as duas têm pressão e temperatura. Ó, um detalhe especial no meu diagrama: não vou botar aqui quadrantes negativos, tá? Não vou botar quadrantes negativos porque não faz sentido uma pressão negativa. Se você quer trabalhar com pressões negativas, vamos trabalhar com outras coisas em laboratório. E a temperatura aqui, eu vou colocar aqui no mínimo como se a gente trabalhasse em Kelvin, tá? E o Kelvin não existe no 0 Kelvin, né? Ele tem aqui só valores positivos, beleza? Claro que nos diagramas você pode botar Celsius ali, mas eu vou colocar esse padrão. O que são as substâncias normais? Nas substâncias normais, você tem esse tipo de diagrama aqui. E nas anômalas, você tem uma coisa bem anômala. Uau! Bem esquisito. Isso daqui é o sólido, isso é o líquido e isso é a entidade gasosa. O sólido, o líquido e a entidade gasosa. Na entidade gasosa, você já pode separar aí, que ele tem um máximo aqui, né, no gráfico. Aqui nós temos vapor e aqui nós temos gás. Aquele é o ponto crítico, tá bom? Vapor e aqui gás. Suave. O que nós precisamos compreender aqui? A substância normal, aqui, se eu aumento a temperatura, eu tenho que aumentar a pressão aqui para poder manter a mesma curva de fusão. Aqui nós temos aquela anomalia que você conhece para a água de 0 a 4 graus Celsius, né? Dizer 0 a 4 graus Celsius, na hora que você esquenta, em vez dela expandir, ela contrai. E aí você tem o fenômeno curioso,
onde a água fica abaixo do gelo. O gelo é o sólido. Uai, o sólido era para ir para o fundo da piscina, mas não vai, devido a essa anomalia da água, tá bom? Cuidado aqui com mudanças de fase. Sólido para líquido, para vapor, líquido para gasoso, não. Beleza? Isso daqui é a forma de você ler esse diagrama. Um detalhe especial aqui para finalizar esta dica é como eu posso fazer mudanças. Por exemplo, aqui. Como é que eu posso fazer esse líquido virar vapor? Eu posso aumentar a temperatura ou diminuir a pressão. Né? É assim que a gente lê diagramas de fase. E você tem aqui inúmeras possibilidades, é só brincar mesmo. Valeu!